Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiram-no grandes multidões. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste-te, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. E, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste deitada, e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se, e servia-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E, aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui a tormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos ir para aquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E eles, saindo, foram para os porcos. E eis que toda aquela manada se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreu nas águas. E os porqueiros fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos,